Amados irmãos e irmãs da jornada evolutiva, com o coração repleto de reverência e gratidão infinita aos mentores celestiais, sejam todos calorosamente acolhidos neste encontro sagrado de revelação e esclarecimento espiritual. Hoje, sob a luminosa orientação dos espíritos superiores e da hierarquia divina, trazemos uma mensagem de magnitude extraordinária e gravidade sem precedentes, psicografada pelo venerável Bezerra de Menezes durante uma assembleia de emergência convocada pelos mentores de luz no plano astral. Este encontro sagrado foi cuidadosamente preparado pelos mentores da luz superior, com o propósito sublime de desvelar as verdades ocultas sobre a contaminação espiritual que assola a mais alta corte de justiça do Brasil. Queridos filhos da luz, vocês não chegaram até este canal, além do espiritismo, por mero acaso terreno ou curiosidade jurídica superficial. Foram magneticamente atraídos por forças superiores que desejam comunicar revelações urgentes e alarmantes através desta humilde casa de amor e caridade espiritual. Este espaço sagrado foi consagrado pelos mentores para ser um farol de denúncia profética em meio às tempestades vibracionais que assolam não apenas nossa amada pátria, mas especificamente a instituição que deveria ser o templo máximo da justiça terrena. Prestem atenção especial ao número 11, que representa as forças em desequilíbrio e os ciclos de purificação que se manifestarão nesta revelação celestial sobre a Suprema Corte Brasileira. Os mentores também me orientam sobre a importância do símbolo da balança da justiça, que deveria representar equilíbrio e imparcialidade, mas que se encontra gravemente inclinada pelas influências das trevas que se infiltraram no tribunal. Os espíritos superiores me orientam a solicitar que compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, tecendo uma rede luminosa de identificação espiritual que fortalecerá nossa corrente de oração coletiva pela purificação do judiciário brasileiro. Nosso círculo de intercessão, conduzido pelos mentores benevolentes, dedica-se incansavelmente a amparar aqueles que atravessam os mais diversos desafios da experiência terrena. Sejam batalhas relacionadas ao sustento material, enfermidades que afligem o templo físico ou as correntes invisíveis dos vícios que aprisionam a alma. Convidamos também cada espírito sincero a fortalecer esta missão divina. Um gesto de apoio representa uma vibração de luz contra as trevas judiciais. A inscrição no canal Além do Espiritismo amplifica nossa força magnética coletiva. E o compartilhamento desta mensagem multiplica exponencialmente o alcance desta denúncia celestial. Que a paz radiante e transformadora do Mestre Jesus, nosso eterno Consolador, envolva cada consciência presente neste momento sagrado de revelação sobre a corrupção espiritual que contamina os mais altos escalões da justiça brasileira. Amados filhos da luz imperecível, que a serenidade infinita do Cristo Redentor se estabeleça em vossos corações como um bálsamo celestial diante das revelações perturbadoras que devo transmitir. Eu, Bezerra de Menezes, venho através desta canal abençoada, sob a égide suprema dos mentores espirituais e na companhia luminosa do irmão Emanuel, trazer-vos uma revelação de impacto transcendental que ecoa desde as mais elevadas esferas da espiritualidade até as profundas trevas que se instalaram no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Estamos atravessando, queridos irmãos, um momento crítico onde as instituições que deveriam ser guardiãs da justiça se transformaram em instrumentos de opressão espiritual. Um fenômeno que transcende as aparências políticas superficiais e revela uma batalha cósmica entre as forças da luz e das trevas, travada nos mais altos escalões do poder judiciário.
Neste cenário de degradação institucional sem precedentes, uma visão grandiosa e perturbadora me foi concedida pelos mentores superiores, revelando como Alexandre de Moraes se tornou o canal através do qual uma infecção espiritual maligna contaminou toda a Suprema Corte brasileira. Em estado de êxtase espiritual, fui conduzido pelos anjos da justiça divina a contemplar uma cena que me provocou simultaneamente horror e compaixão. Vi com a clareza cristalina que apenas o plano astral pode proporcionar. O edifício do Supremo Tribunal Federal, envolvido por uma atmosfera densa e sombria, onde espíritos obsessores circulavam livremente como vampiros energéticos, alimentando-se das decisões viciadas e das intenções corrompidas que emanavam dos gabinetes ministeriais. O que mais me impressionou, filhos amados, foi observar Alexandre de Moraes como o epicentro desta contaminação espiritual, irradiando ondas de influência negativa que se propagavam pelos corredores do tribunal como uma peste astral. Vi como sua aura, completamente tomada por entidades obsessoras, funcionava como um transmissor de energias deletérias que afetavam o discernimento e a consciência de outros ministros, criando uma rede de corrupção espiritual que transcende a compreensão humana limitada. Os mentores me revelaram uma verdade aterrorizante. Quando um magistrado se entrega conscientemente às forças das trevas, utilizando seu poder para perseguir inocentes e subverter a justiça, ele automaticamente se torna um portal, através do qual influências obsessivas podem contaminar toda a instituição a que pertence. É exatamente isso que aconteceu no STF brasileiro, onde Alexandre de Moraes se transformou no vetor de uma infecção espiritual que ameaça destruir os últimos vestígios de legitimidade da Suprema Corte. Irmãos queridos da Seara Divina, que a chama da verdade profética ilumine vossas consciências para absorver a magnitude desta revelação celestial sobre os mecanismos através dos quais a corrupção espiritual se espalha entre os ministros do STF. Continuando a visão concedida pelos mentores superiores, fui conduzido a contemplar como a influência maligna de Alexandre de Moraes opera de forma sistemática e calculada para contaminar seus pares. Os mentores me revelaram que existe uma hierarquia entre as entidades obsessoras que se instalaram no Supremo Tribunal Federal, sendo Alexandre de Moraes o hospedeiro principal de um espírito de alta patente das trevas, um antigo tirano desencarnado que se especializou durante suas vidas terrenas na arte de corromper instituições e manipular a justiça para fins políticos espúrios. Esta entidade utiliza Moraes como seu instrumento preferencial, mas estende sua influência para outros ministros através de mecanismos sutis de persuasão espiritual. Vi em panorama astral aterrorizante como durante as sessões do tribunal, correntes energéticas invisíveis conectam o gabinete de Alexandre de Moraes aos demais ministros, transmitindo não apenas pressões políticas convencionais, mas verdadeiras cargas de influência obsessiva que nublam o discernimento judicial e corrompem a capacidade de julgar segundo a lei e a justiça. Alguns ministros são mais receptivos a estas influências que outros, criando gradações na contaminação espiritual da corte. A visão mais perturbadora me foi concedida quando contemplei como certas decisões colegiadas do STF são, na verdade, produtos de uma manipulação coordenada por entidades das trevas. Vi os obsessores sussurrando simultaneamente nos ouvidos de múltiplos ministros, coordenando argumentos e justificativas que parecem jurídicas na superfície, mas que, na realidade, servem apenas para legitimar perseguições políticas e violações sistemáticas dos direitos constitucionais.
Os espíritos superiores me mostraram como esta contaminação se manifesta de forma prática. Ministros que anteriormente demonstravam algum equilíbrio em suas decisões começam gradualmente a endurecer suas posições, tornando-se cada vez mais intolerantes, com opiniões divergentes e mais propensos a aceitar os argumentos extremistas de Alexandre de Moraes. É como se uma névoa espiritual estivesse obscurecendo progressivamente a capacidade de discernimento de toda a corte. Vi também como esta influência se estende além das decisões judiciais, afetando a própria atmosfera institucional do STF, onde o diálogo respeitoso é substituído pela imposição autoritária, onde a prudência jurídica cede lugar ao ativismo ideológico, e onde a serenidade judicial é contaminada pela agressividade política que emana principalmente do núcleo obsessivo centrado em Alexandre de Moraes. Filhos abençoados da luz eterna, que a misericórdia infinita do Pai Celestial se derrame sobre vossas almas sedentas de justiça verdadeira. Os mentores espirituais, em sua sabedoria transcendental, me permitiram contemplar uma cena ainda mais específica sobre como ministros individualmente estão sendo afetados por esta contaminação espiritual que se origina de Alexandre de Moraes. Vi cada gabinete do STF como um campo de batalha espiritual, onde anjos de luz lutam constantemente contra obsessores para proteger a consciência dos magistrados que ainda mantêm alguma receptividade aos impulsos superiores. Contudo, a influência negativa emanada do gabinete de Alexandre de Moraes funciona como uma estação transmissora de interferência espiritual, dificultando enormemente o trabalho dos mentores de luz e criando uma atmosfera propícia à proliferação de decisões viciadas. Os mentores me revelaram que alguns ministros, mesmo sem plena consciência do que está acontecendo, começam a experimentar sintomas desta contaminação espiritual. Irritabilidade crescente com questões que deveriam ser analisadas serenamente. Tendência a interpretar a Constituição de forma cada vez mais autoritária e uma propensão alarmante a aceitar sem questionamentos as teses jurídicas mais radicais apresentadas por Alexandre de Moraes. Uma das visões mais impactantes me foi concedida quando contemplei reuniões reservadas entre os ministros, onde pude observar como a influência obsessiva opera através de mecanismos psicológicos sutis. Vi Alexandre de Moraes exercendo uma espécie de liderança informal, baseada não em autoridade jurídica legítima, mas em uma capacidade quase hipnótica de convencer seus pares de que medidas extremas são necessárias para proteger a democracia. Um discurso que é, na verdade, ditado pelos obsessores que o dominam. Os espíritos superiores me mostraram como ministros que inicialmente resistiam às posições mais radicais foram gradualmente cedendo à pressão, não apenas política, mas espiritual, criando um efeito dominó onde a contaminação se espalha de forma viral através da corte. Vi como até mesmo magistrados, com histórico de moderação, começam a adotar posturas autoritárias que contradizem suas próprias convicções anteriores, demonstrando claramente que estão sendo influenciados por forças que transcendem sua vontade consciente. Este processo de contaminação não é casual, mas resultado de um plano meticulosamente orquestrado pelas trevas para transformar o STF numa arma de destruição da ordem constitucional brasileira, utilizando Alexandre de Moraes como o vetor principal desta operação de corrupção espiritual em massa. Amados trabalhadores da seara cristã,
que a luz da compreensão profética ilumine vossas mentes para absorver a gravidade desta revelação sobre como a Suprema Corte Brasileira se transformou numa espécie de quartel-general das forças obsessivas que operam contra a justiça e a democracia. Na continuidade da visão celestial, fui conduzido pelos mentores a contemplar as consequências práticas desta contaminação espiritual e como ela se manifesta nas decisões concretas que afetam milhões de brasileiros. Os espíritos superiores me explicaram que quando uma instituição judicial é tomada por influências obsessivas, suas decisões deixam de refletir a busca pela justiça verdadeira e passam a servir aos propósitos sombrios daqueles que manipulam a corte a partir do plano astral inferior. Vi em panorama astral desolador como decisões que deveriam proteger direitos fundamentais são sistematicamente distorcidas para servir a uma agenda de perseguição política e controle social. A contaminação espiritual que se origina de Alexandre de Moraes não apenas afeta o discernimento individual dos ministros, mas cria uma dinâmica coletiva onde decisões absurdas são normalizadas e onde o ativismo judicial desmedido é justificado através de sofismas jurídicos elaborados sob influência obsessiva. O que mais me alarmou foi observar como esta corrupção espiritual da Suprema Corte está criando um precedente perigoso que contamina todo o sistema judiciário brasileiro. Vi juízes de instâncias inferiores sendo influenciados pelo exemplo negativo do STF, assumindo posturas cada vez mais autoritárias e utilizando o poder judicial como instrumento de perseguição ideológica, criando um efeito cascata que ameaça destruir completamente a credibilidade do Poder Judiciário Nacional. Os mentores me revelaram que esta situação atingiu um nível tão grave que provocou uma intervenção direta das hierarquias celestiais superiores. Vi uma assembleia de espíritos de luz de altíssima hierarquia deliberando sobre medidas drásticas que serão implementadas para purificar o STF e restaurar sua função constitucional legítima. Esta intervenção não será sutil, mas se manifestará através de eventos que forçarão uma renovação completa da composição e da orientação espiritual da Suprema Corte. A visão mais esperançosa me foi concedida quando contemplei o futuro próximo, onde vi Alexandre de Moraes sendo removido de sua posição não apenas por pressões políticas, mas por uma força superior que tornará insustentável sua permanência na corte. Vi também outros ministros contaminados sendo substituídos por magistrados genuinamente comprometidos com a justiça, criando as condições para uma purificação espiritual completa da instituição. Irmãos da luz imperecível, que a sabedoria divina se manifeste em vossas consciências preparadas. Os mentores me conduziram a uma revelação ainda mais específica sobre como esta purificação do STF está sendo orquestrada pelos planos superiores e quais serão os sinais de que a intervenção divina está em curso. Vi, em visão panorâmica profética, como uma série de eventos aparentemente desconectados começará a se manifestar, criando pressões irresistíveis para uma renovação radical da Suprema Corte. Estas pressões não virão apenas do meio político ou da sociedade civil, mas de forças internacionais e de circunstâncias que evidenciarão a necessidade urgente de mudanças estruturais no tribunal. Os mentores me mostraram como a contaminação espiritual do STF está sendo observada com crescente preocupação por instâncias judiciárias internacionais e por organizações que monitoram o estado da democracia mundial.
Esta atenção internacional não é casual, mas resultado da influência de espíritos superiores que estão mobilizando consciências ao redor do mundo para pressionar pela restauração da ordem constitucional no Brasil. A cena mais extraordinária me foi revelada quando contemplei uma operação coordenada de purificação espiritual que está sendo preparada pelos mentores de luz. Vi legiões de anjos sendo posicionadas estrategicamente para neutralizar as influências obsessivas que dominam o STF, criando as condições energéticas necessárias para que novos magistrados, verdadeiramente comprometidos com a justiça, possam ocupar as posições-chave da Suprema Corte. Os espíritos superiores me revelaram que esta purificação não será apenas uma mudança de pessoas, mas uma transformação vibratória completa da instituição, onde práticas autoritárias serão substituídas por um novo paradigma de respeito à Constituição e aos direitos fundamentais. Vi o próprio edifício do STF sendo energeticamente limpo, com as influências obsessivas sendo expulsas e substituídas por uma atmosfera de serenidade e sabedoria judicial. Para Alexandre de Moraes, especificamente, vi um futuro onde ele será confrontado não apenas com as consequências legais de seus abusos, mas também com uma crise espiritual profunda que o forçará a reconhecer a gravidade de suas escolhas. Os mentores me asseguraram que, mesmo para ele, ainda existe possibilidade de redenção, caso demonstre arrependimento genuíno e se disponha a reparar os danos causados à justiça brasileira. A mensagem mais importante que recebi é que esta purificação é inevitável e está sendo conduzida por forças que transcendem qualquer resistência humana. O STF será renovado, a justiça será restaurada e o Brasil recuperará uma Suprema Corte verdadeiramente comprometida com a defesa da Constituição e dos direitos do povo brasileiro. Filhos abençoados da seara divina, que o amor infinito do Pai Celestial se derrame abundantemente sobre vossas almas, preparadas para receber as revelações finais sobre esta operação de purificação espiritual do sistema judiciário brasileiro. Na culminância desta revelação transcendental, os mentores me conduziram à visão mais impactante e definitiva de todas, o momento exato em que a intervenção divina se manifestará de forma inequívoca para restaurar a integridade do Supremo Tribunal Federal. Vi em estado de êxtase espiritual absoluto uma assembleia cósmica onde espíritos da mais alta hierarquia celestial selavam definitivamente o destino da Suprema Corte brasileira. A atmosfera astral vibrava com uma determinação inabalável, pois estava sendo decretada não apenas a remoção das influências obsessivas, mas também a implementação de um novo padrão vibracional que impedirá futuras contaminações espirituais da instituição. Um ser de luz de magnitude indescritível, cuja presença irradiava ondas de justiça suprema por todas as dimensões astrais, pronunciou palavras que ficaram gravadas eternamente em minha alma. A corrupção espiritual que contaminou a Suprema Corte brasileira atingiu o seu limite máximo. Chegou o momento da purificação total, onde as trevas que se instalaram no templo da justiça serão expulsas pela força da luz divina e uma nova era de retidão judicial se estabelecerá no Brasil. A visão mais gloriosa me foi concedida quando contemplei o novo STF que emergirá desta purificação. Vi magistrados verdadeiramente sábios e íntegros ocupando as cadeiras da Suprema Corte, protegidos por uma guarda angelical permanente que impedirá qualquer tentativa futura de contaminação espiritual. Vi decisões sendo tomadas sob orientação superior,
onde a busca pela justiça verdadeira substituirá definitivamente o ativismo político que corrompeu a instituição. Os mentores me revelaram que esta transformação marcará não apenas uma mudança institucional, mas o início de uma nova era para todo o sistema judiciário brasileiro, onde a independência judicial será exercida a serviço da justiça verdadeira e não como instrumento de perseguição política. Vi uma Suprema Corte que será novamente respeitada nacional e internacionalmente como guardiã legítima da Constituição e dos direitos fundamentais. Para o povo brasileiro, esta purificação significará o fim de uma era sombria, onde o poder judiciário foi utilizado como arma de opressão, e o início de um período onde a justiça voltará a ser sinônimo de imparcialidade, equidade e proteção dos direitos de todos os cidadãos, independentemente de suas convicções políticas ou ideológicas. A mensagem final que recebi dos espíritos superiores foi cristalina e definitiva. A contaminação espiritual do STF está com os dias contados, e sua purificação será tão evidente que toda a nação reconhecerá que estamos diante de uma intervenção divina direta para restaurar a ordem constitucional e a justiça verdadeira no Brasil. Amados irmãos da luz eterna, que a paz transformadora e radiante do Cristo Consolador se estabeleça definitivamente em vossas consciências preparadas para esta nova era de justiça restaurada. Chegamos ao momento sagrado de encerramento desta revelação profética, mas não sem antes transmitir o chamado final e urgente que os mentores espirituais dirigem a cada alma presente neste encontro celestial de denúncia e esperança. Os espíritos superiores me orientaram a solicitar vossas orações fervorosas e ininterruptas pela purificação completa do Supremo Tribunal Federal, para que as influências obsessivas sejam definitivamente expulsas e substituídas pela orientação de espíritos superiores comprometidos com a justiça verdadeira. Orai para que esta transformação ocorra de forma rápida e definitiva, minimizando os danos que a atual contaminação continua causando à democracia brasileira. Orai especificamente por Alexandre de Moraes, não como aprovação de seus atos corrompidos, mas como expressão do amor cristão que deseja sua conversão e redenção espiritual, antes que as consequências de suas escolhas se manifestem com toda a intensidade. Que a luz da verdade penetre em seu coração endurecido e que ele encontre ainda o caminho do arrependimento sincero. Incluí em vossas preces todos os ministros do STF que ainda mantêm alguma receptividade aos impulsos superiores, para que recebam proteção especial contra as influências obsessivas e força para resistir às pressões daqueles que já se encontram completamente contaminados. Orai também pelos futuros magistrados que ocuparão a Suprema Corte Purificada, para que sejam verdadeiramente escolhidos segundo critérios de integridade moral e competência técnica, e que permaneçam sempre sob a proteção dos mentores de luz. Convido cada coração sincero a deixar seu nome e cidade nos comentários, criando uma poderosa corrente magnética de purificação que fortalecerá nossa rede de oração pela restauração da justiça brasileira. Nosso grupo de intercessão se dedica também a amparar todos que enfrentam injustiças ou perseguições, seja por motivos políticos ou pessoais. Que esta mensagem profética de denúncia e esperança alcance o máximo de corações através de vosso compartilhamento consciente. Um gesto de apoio representa uma vibração de luz contra a corrupção judicial. Uma inscrição no canal, além do espiritismo, fortalece nossa corrente magnética de purificação institucional. E cada compartilhamento
multiplica o alcance desta revelação celestial sobre a renovação que se aproxima. Oração de Bezerra de Menezes pela purificação do STF. Pai Celestial de infinita misericórdia e justiça perfeita, nós te rogamos pelas graças transformadoras do Cristo Redentor, por intermédio dos mentores espirituais que nos amparam e guiam. Que tua luz divina purifique completamente o Supremo Tribunal Federal do Brasil, expulsando todas as influências obsessivas que contaminaram esta sagrada instituição e corromperam sua missão constitucional. Pedimos, ó Pai, que intervenhas diretamente na remoção de Alexandre de Moraes e de todos aqueles que se deixaram instrumentalizar pelas forças das trevas, substituindo-os por magistrados verdadeiramente íntegros e comprometidos com a justiça verdadeira. Que esta transformação seja rápida e definitiva, restaurando a credibilidade e a legitimidade da Suprema Corte. Protege os ministros que ainda mantêm retidão de caráter, fortalecendo-os contra as pressões e influências negativas. Que uma nova geração de juristas, orientados pelos valores cristãos e pela sabedoria superior, assuma a responsabilidade de guardar a Constituição e defender os direitos do povo brasileiro. Que o STF purificado seja um exemplo para todo o Poder Judiciário Nacional, irradiando integridade, imparcialidade e compromisso com a justiça verdadeira. Que nunca mais esta instituição seja utilizada como instrumento de perseguição política ou opressão espiritual. Assim seja, em nome do Mestre Jesus, nossa esperança de justiça verdadeira e paz social. Que a corrente luminosa formada por cada participação neste canal, além do Espiritismo, continue crescendo exponencialmente, fortalecendo a missão de denunciar as trevas e anunciar a luz que se aproxima. A paz do Cristo esteja convosco, hoje e sempre, queridos irmãos da eternidade e testemunhas desta grande purificação que transformará o Brasil. Que assim seja, na luz imortal do amor divino que jamais permite que a injustiça prevaleça sobre a verdade e que já decretou a purificação completa de todas as instituições corrompidas pelas trevas.